Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Mães e Pais Confiantes. Hoje estamos num horário um pouco diferente, 11 horas, mas é porque é o que foi possível para as duas pessoas que vão estar aqui com vocês hoje. Bom dia, Patrícia. O dia está bonito e vamos aproveitar para eu ter uma conversa interessantíssima hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ania Camp, eu sou psicóloga, terapeuta familiar e mãe. E esse espaço aqui é um espaço de acolhimento para mães e pais que querem muito oferecer o melhor para os seus filhos e serem os melhores pais que for possível. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, a Viviane. A Viviane, ela tem um currículo imenso, não tem a mínima condição de eu compartilhar com vocês todo o currículo dela. Então, mas para resumir, né, ela é doutora em neurolinguística, professora na Universidade Estadual de Goiás, é pesquisadora em neurolinguística e está fazendo um pós-doc na convergência entre linguística e saúde mental. Então, assim, o currículo é gigante e ela tem muita coisa para contar. Eu estou aqui esperando ela chegar, daqui a pouco ela chega. Opa, agora apareceu aqui um outro nome, será que é? Vamos ver. Enviar ao vivo, acho que... Será que convidei a pessoa certa aqui? Eu fiquei com dúvida na identidade. Eu acho que tá. Alô? Viviane? Oi, Ania. Oi, tá bom, ok. Eu tô com problema de conexão. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a Eu- questão da Não, câmera. chegou, ê! Eu sempre fico me lembrando de Jornada nas Estrelas, quando o pessoal, sabe, entrava naquele transportador para chegar em outro planeta, e eu ficava pensando, gente, tomara que essas moléculas se organizem tudo direitinho do outro lado. E é assim que eu me sinto quando eu estou aguardando um convidado aqui Pois, no Instagram. Eu digo, será que vai chegar tudo, o corpo, a imagem, a voz? isso Chegou. agora eu cheguei. É essa questão de apertar no celular para a câmera virar para mim, e não para minha garrafa, por isso que a tela tava verde. Eu uma vez já fiz isso e virou pro meu sofá mega bagunçado, morri de vergonha. Mas ok. Acontece com as melhores palestrantes, então tranquilo. Bem-vinda, bem-vinda. Eu Obrigada. ia começar a contar para o pessoal. Então, primeiro, bem-vinda aqui à comunidade Mães e Pais Confiantes, que é onde a gente está se encontrando aqui. E queria contar como é que a gente se conhece, né? Porque a nossa relação é de alguma forma mediada pelas nossas filhas, né? Nossas filhas que são muito amigas, elas têm uma conexão muito, muito especial. E foi através, então, das nossas filhas que a minha filha se encantou completamente por você. E recentemente ela fez 2 semanas, como na pandemia não dá para ficar indo e vindo, né? Ela fez 2 semanas do que eu chamo de um retiro literário, filosófico, científico com você. E aí, cada vez que ela volta da sua casa, e não foi a primeira vez que ela teve esse privilégio, ela volta cheia, assim, com os olhos brilhando e borbulhando de ideias, e ela muda rotinas, e ela compartilha informações, e sempre fascinadíssima com tudo isso. E aí, eu já estou há muito tempo querendo trazer você, porque eu entendo que, porque quem nos ouve aqui, Viviane, são, em geral, eu sempre tenho o privilégio de conversar com pais que estão muito empenhados, muito esforçados, querendo realmente fazer o melhor possível. E eu me dou conta, quer dizer, primeiro na minha experiência como mãe, como tinha um monte de coisas que eu não sabia, que eu aprendi ao longo do caminho, e eu que sou ainda uma, digamos, profissional da área, né? Então eu me dou conta quanto simplesmente conhecimento as pessoas em geral não têm. A vida não propiciou isso. A gente não faz uma graduação para virar pai e mãe, né? É. Então,
E eu me dou conta que muitas vezes, muito desse esforço de pais e mães bem intencionados são meio que desperdiçados por desconhecimento de como o cérebro funciona. Faz um esforço danado e não acontece o que se esperava, simplesmente porque não entendeu a própria neurofisiologia do processo, né? Para isso que eu trouxe hoje, gente, uma especialista com tudo que é letrinha atrás do nome que ela quiser, com um monte, com um currículo gigante. E nós vamos encher a Viviane de perguntas. Vocês fiquem à vontade para colocar suas perguntas aqui também. Eu já avisei a ela que eu tinha uma lista grande. Mas primeiro agora diga oi para o pessoal aqui. Seja muito, muito bem-vindo nessa casa, Viviane. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo, Ania? Dá para ouvir direitinho? Alto e claro. É uma honra estar aqui, porque a Ania, ela, além de uma querida, ela é uma profissional que eu admiro bastante. E eu sou suspeita a falar da filha dela, Elisa, né? A Elisa, ela é a melhor amiga da minha filha. E ontem nós estávamos falando de Elisa aqui na minha casa, porque Elisa é assunto constante, né? Eu digo assim, eu tenho um carinho tão grande por ela, tão grande pela Elisa, que eu a sinto como uma sobrinha, e eu a trato como sobrinha. E eu comentando com a minha filha assim, quando a Elisa vem pra cá, a gente fica completamente à vontade. Eu acho que é uma das poucas pessoas na minha vida que me deixam completamente à vontade, né? E aí eu comentei, inclusive, com a minha filha, dizendo, mas também filha de quem é, né? Então, é uma alegria muito grande estar juntamente com a Ania, não só pelo afeto que nós temos, pelo afeto que nossas filhas têm uma com a outra, mas também pela grande profissional que ela é. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E o que ela falou é verdade. Muito dos nossos erros, dos erros que nós cometemos, eles vêm por conta de desconhecimento, que também é chamado de ignorância, mas nós evitamos usar a palavra ignorância, eu sou linguista, né? Porque ela também pode remeter a um outro sentido. Mas é uma questão de desconhecimento. E a nossa vida é tão atribulada, e eu falo como mãe, eu falo como dona de casa, eu falo como professora que dá aula em 2 universidades, então assim, é tão cheio de coisa que aí, nesse momento, a gente para e fala assim, tá, mas como é que eu vou buscar ter o conhecimento certo e adequado? Então, momentos como esse, eles servem para isso. E eu costumo falar, Anne, toda vez que vou ministrar uma palestra, que a parte mais legal da palestra é quando as perguntas vêm. Porque é pelas perguntas que eu consigo entender que eu realmente estou suprindo essa carência, essa necessidade daquilo. Muitas vezes eu vou para uma palestra com uma ideia de que tal assunto é o mais importante, e pelas perguntas tudo muda, né? Vale lembrar uma situação que eu passei. Fala. Não, eu digo, pessoal, viu? Estão convidados a mandar perguntas. Pode postar aqui que eu leio para ela. Há 2 anos, antes da pandemia, né, a vida antes-pandemia, eu fui chamada para ministrar uma palestra lá na Papuda, para os detentos da Papuda, a ala masculina. E lá era para eu falar a respeito desse controle emocional, a melhoria das emoções, como controlar a raiva, coisas desse tipo. E a palestra durou 1h30 e depois eu ia abrir para perguntas. E eu fui toda animada, achando que eles queriam saber sobre isso, né? Como controlar a raiva, como melhorar a saúde mental, e eu falando, e nesse percalço nessa minha fala, eu falei a respeito da questão da paixão, de como você lidar com a paixão, se desapaixonar e tal. Mas eu passei isso muito rápido. No final, quando abri para a pergunta, eles só queriam saber como fazer para se desapaixonar. Então, mas eu ria tanto com eles, foi tão gostoso, porque ali também são seres humanos, óbvio, né? Então, por isso que eu digo que as perguntas, elas são bem legais. Então, eu gostaria de cumprimentar todos que estão presentes, aqui nos assistindo, nos ouvindo, e faço as perguntas, se a Ania puder administrar essa parte, né? Então, eu vou mandar brasa, vamos lá, então, porque o tempo é precioso e você sabe que depois de uma hora o Instagram simplesmente faz puff e acabou-se. Então, então, o que você, quando você observa pais lidando com as suas crianças, com os seus filhos, e você percebe, se tem alguma coisa que você percebe, caramba, se eles se dessem conta que falar desse jeito, direcionar desse jeito, facilitaria a vida deles. Você tem esses momentos em que o seu cérebro de cientista está lá no supermercado junto, né? Tá, não tem como. Nós sabemos que o conhecimento, ele está aqui, ele fica conosco, e a minha vida é pautada por ele. Eu falo muito para os meus pesquisadores, inclusive alguns deles estão aqui, eu vi o nome passando, eu os convidei para estar aqui. Eu falo muito para os meus pesquisadores, aqueles jovens adultos que pesquisam comigo,
que eu vivo 24 horas por dia o que eu ensino, o que eu publiquei no meu livro, né? Então, aquilo que está ali, eu busco viver 24 horas por dia. Então, realmente isso existe. Eu digo assim, primeiramente, você conhece a minha filha, né? O ponto número um que nós precisamos nos lembrar, isso é muito importante, que nós estamos sobrecarregados das redes sociais. E eu não vou entrar no mérito do benefício que isso nos traz, um benefício tecnológico, uma comunicação, o fato de nós estarmos aqui neste momento agora. Mas eu vou para o lado nocivo. E a nocividade de redes sociais, por exemplo, das telas, ela está no vício, no uso em demasia, não na existência dela. A existência dela é maravilhosa, reitero, nós estamos aqui, né? Graças a isso. Então, é o uso nocivo. E nisso, há um tempo, uma psicanalista maravilhosa ministrou uma palestra para o meu grupo de pesquisa e ela falando disso, da nocividade, da felicidade que é apregoada, essa felicidade exagerada. Então, as redes sociais, elas também nos lotam disso, mostrando, nos obrigando a sermos ou a fingirmos que nós temos uma felicidade exagerada e que não existe, nos tirando o direito da tristeza, que é um direito e é uma marca humana. Eu que estudo psicopatia, né? Ficar triste é humano, tá? Precisamos, isso é humano. Então, lembrar disso em relação aos filhos, de que modo? Eu não posso sobrecarregar os meus filhos, no meu caso, a minha filha, da obrigação que ela tem de ser perfeita. Ou de conquistas delas pautada em habilidades naturais. Por exemplo, nossa, você é inteligente, você nasceu inteligente, você... Não, não. É muito importante que nós incentivemos os nossos filhos e mantenhamos o elogio sobre eles em relação ao esforço deles para aquilo. Porque eles vão sempre se lembrar que aquilo dali é resultado de um esforço. Então, se eles estão se esforçando, eles não atingem naquele momento um alvo, por exemplo, que eles colocaram um objetivo e não atingiram, então é um ainda, tá? Então, é lembrar, é remontar a estratégia. E não no sentido, nossa, tá vendo como você é inteligente? Você só tira 10, olha que perfeito. Não, olha como você se esforçou. Olha que legal, olha a nota que você conquistou. Isso, você está de parabéns pelo seu esforço. Eu estou muito contente por você se esforçar. Porque se nós direcionarmos os nossos filhos para a questão do resultado que eles vão obter por se esforçarem, isso vai nos abrir espaço para, juntamente com eles, nós montarmos estratégias, nós reavaliarmos as estratégias feitas por não ter alcançado aquilo que nós queríamos. Então, eles sempre vão verificar que as coisas, as conquistas, elas são resultado de esforço, de empenho e também do dia, do mundo, né? Daquilo que a gente, com o qual nós não podemos lutar. Minha filha ficou muito frustrada quando iniciou a pandemia, que ela estava cheia de planos, estava fazendo um curso de teatro, e agora? Eu falei, calma, agora nós vamos remontar a estratégia. A pandemia, até onde eu entendo, não é culpa sua, né? Então, nós precisamos remontar a estratégia e, igual os posts que você coloca que são maravilhosos, sermos resilientes. Então, aprendemos a resiliência. E o incentivo aos nossos filhos em relação ao esforço deles beneficia a questão da resiliência, de nós adquirirmos resiliência. E não como se aquilo que eles tivessem fosse inato. Nossa, você já nasceu inteligente, não precisa se esforçar para isso. Não é assim que funciona. Então, aqui a Patrícia está comentando, aqui em casa eu tento equilibrar o uso de eletrônicos e jogos de tabuleiro. Se deixar por conta das crianças, elas sempre querem ficar no videogame. Esse sempre querer ficar é isso que você chama porque é viciante, né? Os eletrônicos, eles são programados dessa forma, para nos darem essa descarga de o que é? Dopamina, que faz a gente querer ficar vendo cada like das nossas contas, é isso? Isso, que para quem não assistiu, eu indico, são dois programas bem interessantes, que é o Privacidade Hackeada e o Dilema das Redes, que estão na Netflix, eles são ótimos. Eu já falava disso anos antes, então quando esses documentários surgiram, assim, foi um bálsamo para mim, porque eu podia indicar, assista isso, já que não seja só a Viviane falando, né? Sim. E mostra isso mesmo. Olha, para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, lá nos Estados Unidos, eles já criaram uma clínica para tratar de pessoas, principalmente jovens, adolescentes, dependentes de telas. Eu chamo de telas luminosas, né? Porque tem a TV, tem o celular, tem os jogos eletrônicos, né? Enfim, a tela luminosa. Então, essa dependência.
O problema das redes, das redes sociais, é esse vício no like, na aceitação dessa perfeição que nós expomos. Que cria um vício, literalmente, queridos, é vício. Não é uma metáfora, é um vício bioquímico nos nossos cérebros, sim. Mesmo o vício, por exemplo, podemos comparar com a cocaína, que é um vício bioquímico. Então, sim, o vício em eletrônicos ele é bioquímico porque ele promove a dopamina, que é um neurotransmissor, é um hormônio, um neurotransmissor, que nos dá essa sensação de alegria, de efusão. A minha filha fez atividade física agora há pouco, né? Que eu falo para ela, a atividade física é maravilhosa, que ela gera dopamina da maneira mais benéfica e saudável que pode gerar. Então a gente fica com aquela sensação maravilhosa de eu vou vencer o mundo. E esses likes geram isso. Agora, o problema maior ainda da tela luminosa a questão, estava até a Anne e eu conversando sobre isso, né? Quando ela veio buscar a Elisa, foi a questão da letargia que cria. A tela luminosa, ela é hipnótica e letárgica. Então, num português bem vulgar, significa que ela nos hipnotiza, ela deixa a gente abobalhado e burro. Porque ela prende a nossa atenção com essa luminosidade e aí ela impede o nosso processamento interpretativo e crítico. E é por isso que as fake news elas têm tanto efeito. Porque aquilo que nos é passado como verdade pronta. Então, a crítica. Então, é esse o problema também que tem em relação aos jovens, a nós, né? Nós somos jovens. Limitar o acesso. E isso que a Ania faz na casa dela, eu comecei a fazer na minha também uns anos. De limitar. Nós temos a quantidade máxima de tempo que nos é permitido ficar na frente de uma tela. Fora isso, não. Fora isso, nós vamos ler. Fora isso, nós vamos conversar. Fora isso, nós vamos jogar o jogo da vida. Joguei o jogo da vida com Elise e Débora, foi maravilhoso. Então, assim, nós vamos fazer jogos de tabuleiro, nós vamos rir, nós vamos pensar, nós vamos nos divertir, nós vamos meditar, fazer atividade física. Nós vamos conversar. Nós vamos ler juntos, né? Então, estabelecer um limite de tempo diante de uma tela luminosa, isso é o primeiro passo, eu posso dizer. E isso tá bem desafiador para todo mundo, até assim, eu percebo até para mim mesma. O que eu sou essa, eu sempre fui essa que fica completamente viciada. Tipo, eu lembro a primeira vez que eu fui tipo num restaurante e que tinha uma TV ligada, eu disse, cara, eu não consigo conversar. Meu cérebro para de funcionar. No meu caso é bem sério isso. Então, e eu sei que se eu começo a olhar as redes, eu tenho que colocar eu coloco alarmes no meu celular de tempos em tempos para me tirar desse transe, porque eu realmente eu esqueço da vida. E isso que eu me considero alguém com relativa consciência, mas a minha consciência é que eu me vicio e me deixo levar para esse lugar. Eu digo, eu entro num túnel sem fundo e vou sair do transe 3 horas depois, se não tiver algo que me tire de lá. Então, aqui outra pergunta, o vício começa com a curiosidade? Eu tenho a impressão que não é só curiosidade, mas como diferenciar a vontade de desbravar o eletrônico e vício? Perfeito. É o seguinte, Ania, você falou um ponto muito interessante. Para não falar que 100%, vamos falar a maioria absoluta de nós temos a tendência a esse vício de eletrônicos, tá? Eu tô aqui falando para vocês e não é porque eu não tenha. Eu sou totalmente propensa a esse vício, todos nós, assim, então vamos falar, a maioria absoluta somos. Eu acho que da mesma maneira, por exemplo, quando nós estudamos a respeito de racismo estrutural, os teóricos maravilhosos que nos têm trazido essa verdade nos elucidam dizendo o seguinte, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter consciência que nós somos racistas. Nossa. Então, se nós temos essa consciência, é o momento de nós mudarmos e lutarmos contra isso. Então, é maravilhoso. Então, quando nós falamos dessa questão do vício nos eletrônicos e na tela luminosa, a primeira coisa que nós temos que ter é a consciência de que a qualquer momento a gente vicia. Nós somos os viciados funcionais. Qualquer momento, qualquer coisa pode nos fazer viciar. Então, é por isso que nós precisamos estabelecer o tempo. E assim, quando eu me dei conta desses estudos, minha filha e eu éramos daquelas que nós passávamos o domingo, a tarde toda de domingo assistindo a uma série.
colocar a série em dia, como eu tenho pavor dessa expressão, eu tenho pavor. Eu falo para os meus pesquisadores assim, quando alguém fala assim, eu vou colocar a minha série em dia, vou aproveitar o final de semana para colocar a minha série em dia, o que eu escuto é, eu vou aproveitar o final de semana para virar um idiota, né? Porque o emburrecimento que isso promove, o retardo mental que isso promove, o retardo cognitivo é fora do comum. Então, quando nós tomamos consciência, nós começamos a estabelecer limite. E nós chegamos a um ponto que o nosso cérebro ele tem a neuroplasticidade, que é maravilhoso. Da mesma maneira que ele é manipulado por nós, pelas nossas práticas, que ele é manipulado para se viciar para as coisas ruins, nós também podemos manipular o nosso cérebro para aquilo que nós verificamos que é bom. Ele vai nos obedecer. Não é ele que vai julgar se é bom ou ruim. É nós que entendemos. Então, quando nós começamos a nos reorganizar para não passar um tempo demasiado em frente a telas, hoje a gente não dá conta mais. A gente não dá conta. Fico na frente de um filme que dura 2 horas. Minha filha e eu, a gente não dá conta mais. Quando dá 50 minutos, a gente fala, tá no auge do filme. Não, não, vamos parar? Vamos continuar outro dia? E esse outro dia nem é o dia seguinte, às vezes é 1, 2 semanas depois. Da mesma maneira que eu escuto as pessoas falarem assim, eu não aguento, eu não sei como é que você dá conta de não assistir a série, o episódio atrás do outro. Eu digo que isso foi uma reorganização, foi uma neuroplasticidade promovida. Hoje eu não dou conta mais. Chegou a um ponto que no começo era um esforço, foi uma determinação, eu parava porque eu entendia que isso era o melhor. Hoje não, chegou ao ponto que meu cérebro já fica assim, não, não dou. Muitas vezes nós programamos, Débora e eu falamos assim, vamos assistir um filme amanhã? Vamos, né? Mesmo que seja metade dele, depois no outro dia metade. Né? Aí quando chega no dia, a gente fala assim, uma ou outra fala, não, não vamos não, é porque eu tô numa parte tão legal do meu livro, a gente pode deixar isso para depois. Já chega assim, aquela aflição de pensar que eu vou ficar na frente daquela tela, sendo que eu tô lendo um livro que tá tão legal. Então, isso foi uma prática que foi ocorrendo e hoje a gente já não dá mais conta. Agora, a pergunta que foi Porque feita, somos que seres começa... de hábitos, né? Somos seres de hábitos. A gente vai, na verdade, escolher qual é o hábito que a gente constrói. Depois o hábito determina a nossa rotina, meio isso? Isso, e acontece isso com tudo. Se a gente para pensar na alimentação, quando a gente também optou por uma alimentação mais natural, tem aquele vício da alimentação industrial, que ela gera um vício também, um vício bioquímico cerebral. Você vai tirando, aí o seu corpo reclama. Só que depois, quando você estabelece um tipo de alimentação e você vai na exceção da besteira, o seu corpo já não aceita, o seu paladar já não gosta tanto daquele doce. Nossa, isso tá salgado demais. Nossa, essa fritura já não muda. Então, o nosso, eu falo muito, falo para todo mundo, falo, gente, o corpo, o cérebro, ele também fica viciado no que é bom. Então, depois, quando vem ruim, a gente já não quer mais, o corpo não aceita, né? O nosso próprio metabolismo, ele estabelece, ele se condiciona a essa mudança. E a pergunta que foi feita em relação à curiosidade, eu respondo também, tá? Um vício, ele também pode ser iniciado por uma curiosidade. Por exemplo, eu quero uma droga ilícita qualquer, eu quero saber qual é a sensação de tomar uma bebida alcoólica, vamos lembrar que ela é uma droga, uma das piores, inclusive. Eu quero saber, eu estou curioso para saber qual a sensação que eu tenho se eu fumar tal coisa, se eu cheirar tal coisa. Então, tem a curiosidade. Mas tem também uma coisa que é muito triste, chamada escapismo. É você descontar ou você buscar um refúgio emocional que você não está tendo em outras coisas. Então, ela é um recurso, é uma fuga. É um escapismo, é uma fuga. E isso é péssimo, isso é muito ruim, isso é muito perigoso. Então, é claro que tem a questão da curiosidade também. Mas eu Tipo, eu falo assim, quero desligar do mundo. É o que as pessoas dizem, eu quero desligar do mundo. Então, é a cerveja, é a televisão, são as coisas. Eu não vou pensar conscientemente sobre o que eu estou fazendo. É isso. sim, esses dias eu conversei com as minhas amigas que o momento da pandemia é um momento que tem provocado muita aflição, né, entre todos nós. E elas falam assim: eu vou maratonar a série sim, porque é o momento que eu me desligo. Eu falei: eu me desligo lendo meu livro. Eu tô inclusive relendo Crime e Castigo. Menina do céu, tá num momento maravilhoso, me dá uma agonia. Aí elas ficam rindo, que eu falo assim: não, eu vou maratonar meus livros hoje. Hoje, domingo à tarde, eu vou me dar folga, eu vou maratonar meus livros. Agora, e isso foi uma prática, um hábito que foi criado em mim, foi criado. Hoje eu penso assim, ler é um momento de êxtase da minha vida, literalmente um momento de êxtase desesperador. Eu deixo de fazer qualquer outra coisa para eu poder ler, porque ele me gera todo esse prazer que a leitura realmente promove, tá?
Mas é por isso que nós temos que tomar cuidado, sim. Nós que somos adultos sabemos disso. Viviane, eu nunca fumei, nunca bebi. Mas eu sou de famílias em que as pessoas morrem de câncer, de pulmão e de alcoolismo, tá? Então eu tá aqui, tá no DNA, né? Então, quantas vezes em momentos de aflição, que eu sinto aquela angústia chegar, eu sinto vontade de fumar. Olha que interessante, eu nunca fumei. Aquela necessidade, ou seja, o meu escapismo, a minha fuga. Aí o que que eu faço? Eu falei, não, eu sei que está aqui, eu não vou deixar vir. Aí eu vou meditar. Aí eu vou pegar aquele meu livro que eu adoro, que eu tô lendo só porque ele é incrível. Eu brinco dizendo que é o momento Harry Potter, né? Eu vou ler aquele. Por que que eu tô lendo? Porque eu quero, porque é legal, é os Jogos Vorazes. Aquele livro que eu escolhi para me deliciar. Então aí eu vou atrás desses recursos que eu sei que vão gerar esse escapismo que eu estou precisando. Mas eu fiz de tudo na minha vida como prática para que não fosse a tela. E hoje não é. Eu não vou atrás de algo para assistir. Eu vou atrás do meu livro, eu pego o meu livro e fico nele horas. Ou eu vou meditar e volto e me sinto melhor. E eu nunca fumei. Eu nunca fumei na minha vida. E olha que interessante. Então é um refúgio também, porque é nos ensinado isso vem colocado, as pessoas elas estão nervosas, elas estão precisando se acalmar, elas vão atrás desses recursos químicos. Mas agora é curioso, algo que eu li recente, não vou conseguir citar a fonte, dizia que, na verdade, o que faz o fumante associar o fumo com relaxamento é, na verdade, a respiração profunda que acompanha o fumar. Então, é aquele. Sim, Na eu verdade, coloquei. é isso que, na verdade, é o prazer da respiração profunda, só que ficou associado ao cigarro, mas ele pode acontecer sem também. Eu vou pegar aqui um livro, que eu separei aqui os livros, caso eu quisesse mostrar, para não ter que levantar. Estava Sim, aqui embaixo do celular, olha só. que legal. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês a respeito disso que a Ania falou. A gente estava até comentando desse autor, lembra? Nós duas conversando Sim, sobre ele. sim, sim. Então, ele era doutor, né? Um psiquiatra com doutorado, e ele fala de várias técnicas a respeito da diminuição da ansiedade. Esse livro não encontra mais para vender, tá? Você consegue, quem quiser se interessar, só num sebo, ou então mesmo o PDF dele foi disponibilizado, tendo em vista que nós já perdemos o autor, e não reeditaram, né? O O Steindl livro Raz, né? É um médico, maravilhoso. David Steindl Raz. O livro é É, Curar. E uma das técnicas que ele ensina, eu vou deixar um pouquinho aqui na tela enquanto eu falo. Uma das técnicas que ele ensina é justamente a da respiração profunda. Hum. Ele ensina, é maravilhoso. Então, assim, entre os meus pesquisadores, quem entra para o grupo de pesquisa, eu até falo, ó, a leitura obrigatória nem é o meu livro. Meu livro vocês vão ler se vocês quiserem. A leitura obrigatória é esse aqui, ó. Todos são obrigados para serem pesquisadores comigo a lerem esse livro aqui. Porque ele passa essas técnicas, essas práticas, e uma delas é respiração, Ania. E isso nós praticamos na hora da meditação, né? Ou puxar. Então eu não preciso fumar para poder ter isso, né? Então, mas isso é um treinamento que eu faço e é uma busca. Então, respondendo à pergunta da pessoa, sim, tem a questão da curiosidade, tem a questão também disso daqui, um outro livro, esse livro fala sobre isso, que é a questão da aceitação. Você é um outro psicólogo, tá? Você querer ser aceito naquele meio, então ali todo mundo é viciado em assistir, ali todo mundo é viciado no jogo, ali todo mundo fuma, ali todo mundo cheira, ali todo mundo bebe. Quantos bullies eu já sofri por não beber, né? Eu sou professora universitária, então os professores terminam aquela noite, vamos pro bar. Aí não me chamavam. A Viviane não bebe, deve ser um saco. Aí me chamaram a primeira vez, eles começaram a falar assim, gente, ainda bem que você não bebe. Eu não preciso beber para me divertir. Aí eu fiquei nessa. Aí eles só iam Eu pro fico bar se eu alta com água fosse. mineral. Isso! Eu fico alta com água mineral e muita risada. Eu virei piada entre os meus amigos que eu falo assim, aí eles falavam assim, e aí, Vivi, hoje você vai beber o quê? Eu falei, hoje eu vou misturar. Hoje eu vou misturar. Hoje é suco de laranja e suco de uva. Hoje vai vir os dois. Aí era uma algazarra. Então, assim, se todo mundo bebe, eu tenho que beber. Foi uma das coisas que eu passei sempre para minha filha. Eu falei, ó,
Eu estou entre pessoas que bebem, eu estou entre pessoas que fumam e eu não necessariamente preciso beber e fumar para me divertir com eles, para estar com eles, né? Então, tem essa questão da aceitação, o Cialdini fala disso, é maravilhoso, sobre o que nós nos entregamos a determinadas práticas para sermos aceitos socialmente. Tem a curiosidade e tem o escapismo. E hoje, neste momento, principalmente desde o ano passado, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, o escapismo tem levado muitas pessoas a muitas práticas inadequadas, indevidas e nocivas. É. Então, essa questão de esse tempo que estamos vivendo, né? Na verdade, ia comentar outra coisa, mas estou querendo voltar para outro tema que está na minha listinha que eu não queria deixar passar aqui. Então, a angústia de muitos pais em como lidar com as aulas online, porque as aulas estão para muita gente sendo online, se não todo dia, sei lá, semana sim, semana não. As crianças estão passando mais tempo porque a aula está acontecendo ali. Muitos pais reclamando de que tem criança que não quer ficar sentada, porque né, tem formiga na bunda e não consegue participar da aula. Graças a Deus, eu diria, imagine, são aquelas que estão realmente resistindo. Mas você tem alguma recomendação? Porque a gente vai ter que conviver com isso eventualmente mais um tempo. O que você acharia útil para facilitar os pais que querem ajudar os seus filhos nesse desafio? Eu tenho uma sobrinha que é lá na cidade escolar, ela está sendo alfabetizada nesse momento, olha só, né? E a minha irmã vira e mexe e fica me mandando coisas da professora. Minha irmã, ela optou, quando a pandemia começou, ela se mudou para Chapada, ela mora numa cidadezinha do interior da Chapada, para ser feliz, como ela diz, e eu concordo. Então, lá a filha dela está sendo alfabetizada nesse modelo. Então, como é da rede pública, não o site da escola, não. É a professora filmando, bebe, bobo e mandando, né? E o esforço da professora, que a minha irmã me manda os vídeos, eu acho assim uma coisa magnífica. Eu estou encantada, encantada com a forma simplória e ao mesmo tempo a tentativa da professora. Então eu falo como professora, eu sou professora de universidade, então o meu foco é outro, eu lido com adultos, né? Então o adulto mesmo, meio que a gente fala, se vira, né? Mas a criança não é assim. E vamos à verdade, quando os nossos filhos estão sendo alfabetizados, não é só um papel da professora, tá? Nós sabemos disso, que eles chegam em casa, a gente anda com eles, eles querem ler o mundo, né? Eles ficam lendo o mundo e nós vamos ali incentivar, e o ideal é que façamos isso mesmo, vamos pegar o livro, tentar ler com eles, contar a história com eles e assim por diante. E esse é um momento de resiliência. Então, Ania, nós estamos vivendo um momento, nós sabemos disso, que ainda não há fórmulas. Nós estamos nos adaptando, nós estamos testando, estamos vendo o que dá certo. Então, vamos falar qual que seria o ideal. O ideal seria que os pais pudessem acompanhar esse momento de alfabetização como eles fariam mesmo que nós não estivéssemos no momento da pandemia. A dificuldade agora é que a sala de aula está dentro de casa. Né? Então, de eles pegarem, se eles puderem verificar o que o professor passou e depois transformar isso numa brincadeira, foi assim que eu consegui para contribuir para a alfabetização da minha filha, que a minha filha nasceu com deficiência mental. Então, tudo que era ensinado pela professora eu tentava contribuir de outras formas, em forma de joguinhos, em forma de brincadeira de fantoche, de achar aquela letra naquele livro, e assim por diante, de tudo que o desligue daquela tela luminosa, de colocar no dia a dia, de brincar, de montar jogos e assim por diante. Então, sim, é um momento em que nós vamos tentar e nos esforçar para ver do que dá certo. Daquela mesmo, do comecinho da fala, né, que eu falei que nós temos que incentivar os nossos filhos em relação ao esforço deles, é o momento de nós avaliarmos isso, que nós estamos nos esforçando. Há uns 2, 3 meses, minha filha chegou para mim e falou para mim assim, mãe, mas e no futuro eu quero dizer para os meus filhos que no momento da pandemia eu fiz tudo certo. Eu falei, não. Você vai dizer para os seus filhos e eu para os meus netos que nós tentamos fazer tudo certo, mas que tinha hora que não dava, tinha hora que eu tinha que sair para fazer compras, tinha hora que eu tinha que sair para ir para a farmácia e assim por diante, né? Então, esse momento de resiliência em relação à alfabetização, nós temos que também ter essa consciência. Nós estamos tentando. Então, se você buscar estar ao lado dele naquilo que ele está aprendendo, procurar entender, é muito interessante. A minha filha lembra até hoje, ela já é adulta, né? Nós somos mães de moças de 19 anos.
Mas ela lembra até hoje, ela pequenininha, chegando em casa, porque ela não tinha entendido nada do que a professora tinha ensinado a respeito das navegações. E eu peguei, até hoje ela lembra disso, eu peguei uma laranja, falei, deixa eu te explicar o que foram as navegações agora. Eu peguei uma laranja, peguei uma caneta, desenhei, de uma forma bem trash, os continentes, desenhei barquinho, desenhei uma sereia e falei, este é o planeta. Então, e fui ensinar para ela o que eram as navegações com a laranja. Ela entendeu, até hoje ela lembra disso. Entendeu? Então, assim, é aquele momento de nós trazermos o aprendizado deles para o mundo, para a vida. Você está aprendendo caixa alta, filho? Olha aqui que legal. Olha o livro que eu tô lendo, né? Que legal, você já consegue ler o que está aqui e tentar. O que eu posso dizer é isso, Ana, é um momento de nós tentarmos, de nós criarmos essa resiliência que agora é o que grita para nós, é a resiliência, né? De nós lembrarmos no futuro que nós nos esforçamos e sentirmos orgulho disso, desse esforço, dessa tentativa, erro, acerto. E reconhecendo a carga adicional que isso representa para os pais com crianças pequenas em casa, com certeza, mas está ali também, eu acho que habita ali a oportunidade de justamente nutrir nos filhos o fascínio pelo aprender, né? Porque os pais estão tão envolvidos agora com o processo de aprendizagem e espero que possam semear nos seus filhos e aproveitar, porque eles estão sendo convidados, eles estão sendo chamados para dentro desse processo de aprendizagem, e também plantar essa sementinha de como é fascinante aprender coisa nova, como é incrível, como é maravilhoso hoje conseguir fazer uma coisa que semana passada eu não conseguia. Então, eu diria assim, menos perfeição e mais fascinação e trazer aventura para esse processo, né? E também mais leveza, Ania, mais leveza. Só uma parte. Eu ministro aula também para o curso de pedagogia. E no curso de pedagogia eu trato de letramento e alfabetização. E uma das coisas lá que nós colocamos com todo o embasamento teórico necessário é que ler e escrever não é natural. Então você, como pai, tem que ter essa consciência porque o professor tem. Nós não nascemos com a propensão a ler e escrever. Isso é algo artificial, isso é algo criado. Então, lembre-se que isso é um sofrimento para o seu filho. Ele está precisando criar no cérebro dele algo que ele não nasceu naturalmente. Ele nasceu naturalmente para falar, para gritar, para chorar, para comer, para correr, para andar. Mas para ler e escrever, não. Não, gente. Isso é incrível. Até para contar, a gente tem essa naturalização, mas ler e escrever, não. Então, tenha essa empatia em relação ao seu filho. É um momento de sofrimento, nesse sentido, porque é algo que está sendo literalmente criado dentro dele, mas também é algo que vai para sempre, né? Então, só para vocês terem essa paciência, não queira, o seu filho, ele não nasceu pronto para ler e escrever, ele nasceu pronto para chorar. Ok. Eles fazem isso também com uma certa frequência, dependendo da idade ou o período do mês. É, Viviane, o que mais te fascina nos teus estudos sobre neurolinguística e o cérebro? O que você acha que mais te surpreendeu? O que mais te encantou? Só uma observação, né? No começo, quando eu comecei a estudar neurolinguística, a gente falava muito neurolinguística, sabe, Anne? E agora paramos. Aí Ah, agora o meu foco, eu falo que é psicolinguística e biolinguística. Mas sabe por quê? Porque a neurolinguística ela foi abraçada pelos coachings, aí virou muito autoajuda, né? Então a tá. gente parou. Aí raramente a gente fala neurolinguística. Então nós pegamos as sub-áreas da neurolinguística, que é a psicolinguística, a biolinguística. Então, mais tranquilamente. Valeu a correção. O que mais me fascina de tudo, de tudo, de tudo, de verdade, e de tudo, é a neuroplasticidade, de tudo. É o que eu acho mais fascinante de tudo. Ou seja, é a nossa capacidade de moldar o nosso cérebro, de moldar as nossas sinapses, de recriar partes cerebrais, agora eu estou falando de neurologia mesmo, que nasceram deficientes. Foi o que aconteceu com a minha filha. Pois é, A minha porque filha, você falou, a minha porque na filha verdade nasceu com você falou, a minha deficiência. filha nasceu deficiente. Eu digo, como assim? Eu nunca notei isso. Pois é, a Débora, ela tem até hoje, ela não deixou de ter, ela tem um cisto no cérebro de 5 centímetros, cisto aracnoide aquoso espalhado no lado esquerdo do cérebro, que é bem na parte de
raciocínio matemático e de leitura escrita. Era a parte do cérebro, né? Que seria estimulada para que ela pudesse ser alfabetizada. Então, o diagnóstico que ela nasceu, ela nunca vai ler e escrever e nunca vai aprender matemática. Esse é o diagnóstico com o qual ela nasceu. Não queria nem falar, o neuro falou que ela ia ter dificuldade até de se comunicar, né? Então, Débora nasceu com essa deficiência. E foi graças à neuroplasticidade que eu não somente a minha filha lê e escreve, como ela é escritora, você sabe, né? Ela é escritora, viciada em ler, escritora. Então, a alfabetização dela foi um pouco mais atrasada em relação à normalidade da sala. Ela foi, tipo, uns 2 anos depois da turma, por conta da deficiência, mas aconteceu. Ela até brinca dizendo assim, hoje eu leio e escrevo muito só porque falaram que eu não ia poder fazer isso. Só de birra, só de birra. Só de birra. Então, o que acontece? A neuroplasticidade é algo incrível. É a mostra, que eu falo assim, parece até magia, né? É a nossa magia cognitiva, que mostra a nossa capacidade em relação a tudo isso que a gente está falando desde o começo. A você reorganizar a sua mente, o seu cérebro, a querer aquilo que você entende que é o melhor para você, a se acostumar com a alimentação que é adequada, a ler mais e assistir menos, a prática de atividade física, a, a, o processo de aprender a leitura e escrita, de ter um senso crítico mais aguçado e assim por diante. Então, por mais que hoje o meu foco no pós-doutorado é o estudo da psicopatia, né? Eu sou muito encantada por essa área, eu tenho essa fascinação pelo estudo da mente do psicopata, pela genialidade dele. Mas, assim, o que me encanta, encanta no sentido de que eu acho o mais mágico de tudo, o mágico mesmo para mim do cérebro, é a neuroplasticidade. Hoje eu tenho uma filha que não é mais deficiente mental e o cisto ainda está lá. O cisto está na cabeça dela, mas ela não é mais considerada deficiente mental graças à neuroplasticidade, né? Incrível, incrível, arrepiei. É, então, vamos fazer esse link com esse seu fascínio pela sociopatia que você falou, né? Psicopatia e sociopatia. É, a gente tem nos últimos dias, eu acho que como país, a gente tem discutido essa questão do menino, né? Que sofreu violência doméstica extrema, acabou falecendo. E, obviamente, esse caso recebeu muita atenção, porque o pai é uma figura, o padrasto é uma figura pública, né? Mas a gente sabe que essas situações, infelizmente, acontecem com muita frequência. Já que você estuda esse assunto, eu sei que você coordena grupo de pesquisa sobre esse assunto, qual foi a leitura que você fez disso e o que isso tem a ver com nós, pessoas que nos consideramos não sociopatas? É, é, Primeiramente, assim, né, nos estudos, a psicopatia é considerada um transtorno, né, um transtorno antissocial. Tem um livro magnífico para quem se interessar aí pela área, né? É, esse daqui. É que aparece ao É. contrário, lê em voz alta pra Ah, gente. entendi. Eu não sabia. A Anatomia da Violência. Aham. Ele é um doutor da área também, ele é um pesquisador maravilhoso nessa área. Ele mostra, a análise dele, a anatomia da violência, é mostrar como é o cérebro de um psicopata. Então, para mostrar que a questão também é anatômica, né? E não Sim. somente esse livro, tem um livro maravilhoso que é da doutora Ana Beatriz Barbosa, que vocês devem conhecer, que ela é famosíssima, aquela psiquiatra famosíssima, que está aqui, que é Mentes Perigosas. Tá parecendo o contrário para vocês, né? Mas se chama Mentes Sim. Perigosas, é bem famosa, ela tem canal no YouTube. E esse aqui é bem mais didático, tá? Para quem quiser fazer um entendimento mais geral, que a doutora Ana Beatriz é maravilhosa. Eu já li todos os livros dela. Ela lê para qualquer um, ela escreve para qualquer um entender, né? Ela escreve para o público, é divulgação científica mesmo. Então, o que mostra essa questão? Nós temos uma parcela da população que nasce com esse transtorno antissocial. Então, por uma questão cerebral mesmo. Mas, como aqui o Dr. Heine fala nesse Anatomia da Violência, por mais que uma determinada parte da população é pequena, mas nasça com essa questão neurobiológica, a maior parte desses que virão a se tornar, né, que virão a praticar isso, eles terão um incentivo social. Uhum. Principalmente, gente, me dói muito falar isso, mas é porque faz parte do meu estudo. Principalmente por parte das mães, tá?
Então, tem um estímulo mãe, pai? Tem, mas é principalmente por conta da mãe. O que sofreu, o que passou com a mãe. Eles fazem estudos com os psicopatas encarcerados, aqueles que se tornam serial killer, né? Que é o nível máximo da psicopatia, da prática, é aquele que mata em série. Que todos tiveram problema familiar. E foram prejudicados pelo conflito com a mãe, conflito materno, prejudicados, porque eram espancados pela mãe, eram deixados de lado, não foram amados, foram violentados de diversas formas, tá? Violência não só física, mas também falam muito de violência mental, descaso e assim por diante. Então, sim, e ele conta casos também de pessoas que eles verificaram na infância, olha que interessante, eles fizeram estudos fisiológicos com essas crianças, verificaram que elas tinham um cérebro com propensão a esse transtorno antissocial, e anos depois voltaram lá e verificaram que por conta do ambiente, do incentivo que tiveram, não se tornaram perigosos. Eles conseguiram usar esse transtorno antissocial deles, mas funilar uma outra coisa que não promovia um prejuízo social, nem assim, nem os demais. Olha que coisa mais interessante, né? Sim, Então, recentemente eu assim, li até, eu assisti um vídeo de um pesquisador que é especialista nessa área, não vou lembrar o nome dele agora, e eles então analisavam, no trabalho deles, analisam PET scans de pessoas com sociopatia, né? E entregaram, a equipe dele entregou um scan de um cérebro, e ele disse, meu Deus, mas essa pessoa, quem que é? Tem que estar presa essa pessoa. E aí eles disseram para ele, é seu cérebro. É o seu cérebro. E aí ele, não sei se é esse autor ali que você mencionou, mas ele comenta que ele realmente vem de uma família onde existem várias pessoas que se envolveram em crimes e coisa e tal, mas ele teve o privilégio de uma educação muito amorosa. Ele recebeu muito, muito afeto de pai e mãe. Mas assim, essa situação realmente me chamou muita atenção. Ele disse, essa pessoa, que eu tô olhando o cérebro aqui, essa pessoa tem que estar presa, e era o cérebro dele. Então, e eu... ele comenta isso, ele comenta. Esse escritor. Vai que seja ele, né? Porque ele comenta isso aqui, ele traz o scanner de cérebros, inclusive do dele, tá? E ele mostra essas diferenças. E ele fala que ele, inclusive, nasceu no mesmo bairro de um jovem, nas mesmas condições de um jovem que depois veio a se tornar um assassino perigoso. E eram da mesma idade, eram do mesmo bairro, então tinham o mesmo tipo de família. E ele mostra como ele conseguiu direcionar por incentivo, por orientação, aquilo que poderia ser uma propensão violenta dele para um outro lado, né? E quando a gente avalia, mas Ania, é muito interessante, que eu falo para sempre quem vai começar a pesquisar isso comigo, eu falo assim, olha, a primeira coisa é a seguinte, quando a gente começa a estudar psicopatia, primeiro sintoma a gente fala assim, eita, eu acho que eu sou um psicopata. Primeira sensação. Aí depois que a gente vai, estuda e verifica que a gente não é psicopata, a gente para e fala assim, eita, eu acho que todo mundo ao meu redor é um psicopata. É o segundo ponto. Aí tal, depois que você estuda e vê que não é bem assim, você fala assim, ah, tá, então realmente algumas pessoas podem ser psicopatas, mas a gente passa por essas duas angústias iniciais. Primeiro, da gente se achar, e depois de achar que todo mundo seja, né? Mas isso acontece mesmo, essa questão da psicopatia. Tem aqueles realmente que não tem como, podem ter a melhor família do mundo, mas eles nascem com um transtorno biológico fisiológico tão agressivo que não tem como, tá? Vão se tornar aquilo que nós chamamos de monstros, né? Mas existe também aquele que, por toda a questão social, sociocultural que ele vive, que ele passa, que ele sofre, isso vai ser muito estimulado. E há aqueles também que acabam se tornando violentos, mesmo não tendo uma propensão fisiológica, mesmo não tendo um transtorno fisiológico, mas eles vão se tornar violentos por estímulo, pelo meio, por angústias, por aflições, porque isso pode vir a gerar outros tipos de transtornos que, por sua vez, acabam ocasionando violência, né? Mesmo que não seja altamente natural daquela pessoa, mas ela acaba sendo estimulada e ela vai soltando isso por meio da violência. Então, de tempos em tempos, eu recebo essa pergunta meio de pais. A criança está
né, digamos, está numa fase em que está agressiva, que está batendo, que está se desrespeitando, etc. E às vezes os pais meio que têm até medo de perguntar, mas será que meu filho ou minha filha tem algum problema, né? O Uhum. que eu costumo, em geral, essa pergunta me chega da criança que tem entre 2 e 4 anos. Aí a minha tendência é dizer, olha, entre 2 e 4 anos, eles não têm um negócio chamado ainda camada de mielina. O cérebro deles é assim, uma casa com instalação elétrica e fio desencapado, dá curto-circuito a toda hora. Então, não, essa pessoa, essa criança provavelmente não vai ter nenhum desvio de personalidade sério no futuro, né? Isso, tenho E muito medo. né? Então, tem uma questão de maturação neurológica que tem que acontecer para a criança começar a lidar com as suas emoções de uma forma mais serena. E aí eu entendo que sim, que na verdade é a modelagem, é a referência, é como é que os adultos ao redor dessa criança lidam com as suas emoções, que vão dando o repertório para essa criança começar a ver o que, que eu faço com tudo isso que eu sinto, né? Sim. E aí a pergunta que eu queria te fazer é só confirmar isso é que realmente as pessoas que têm esses casos digamos, extremos, né, que você falou, os que realmente têm uma estrutura tal que nem o meio não consegue curar, esses certamente são uma minoria, né? Não é, isso não acontece de rodo, não é todo mundo. Então, a maioria absoluta das crianças, elas têm um processo de amadurecimento ainda para passar, e isso vai passar. A criança que xingou e disse para a mãe, eu quero que você morra aos 3 anos, quando ela nem sabe o que é morrer ainda, ela pode ser completamente tranquila e serena e amorosa, né, daqui a pouquinho. É, e algumas realmente, até se tiverem algum tipo de propensão né, estrutural, elas ainda podem ser acolhidas e não precisam depois viver isso na vida, né? Então, se queria só ouvir se eu tô no caminho certo nesse meu raciocínio, Viviane. Sim, sim, tá sim. Tem uma obra também de um outro biólogo, né? Aí o que eu te falei, a gente estuda muito biolinguística, um biólogo maravilhoso. Ele ficou famoso com um livro polêmico que ele lançou chamado Deus, um Delírio, mas é o Gênio Egoísta dele. É um livro de biologia que mostra isso que você estava falando. Nós somos, vamos lembrar que nós somos animais. Às vezes as pessoas ficam incomodadas por ouvir isso, mas nós somos animais. Nos entendermos biologicamente na nossa questão animal é muito interessante até para nós nos entendermos socialmente, para nós nos adaptarmos socialmente, né? Então, o que que acontece? Aqui ele mostra, fala isso, o gene é a criança, né? Aquele serzinho, aquele animal, nós, que nascemos ali, nós queremos nos defender. E até chegar essa compreensão social, que vai demorar depois de alguns anos de idade, ela demora. Então, é um momento eu quero tudo para mim, eu não divido nada com meu irmão e nem com meu coleguinha, eu faço birra. Então, é aquele momento de busca, de grito de sobrevivência unitária, da minha sobrevivência como indivíduo. E aí, com a criação, com o contato com os pais, com os irmãos, com a creche, com a escola e assim por diante, ela vai tendo uma compreensão social que ali é colocada. Porque além de sermos animais, nós também somos seres sociais e coletivos, tá? Então, não precisa entrar em pânico por conta disso. Os psicopatas, aqueles psicopatas, sociopatas, os considerados com transtorno antissocial, eles são uma minoria ínfima na população. Isso é constatado, contabilizado. E aqueles que, dentre esses, vêm a se tornar um serial killer, que é o assassino em série, é menor ainda. Por que a gente escuta tanto falar? Mas é porque isso é tão atroz, é tão incomum, é tão surpreendente, a gente fica tão chocado que isso vai para a mídia e é veiculado. Então, por isso que a gente tende a achar que são muitos, mas não são poucos. Mas é porque eles ficam sendo muito veiculados, viram filmes, aí vira série, aí a Viviane vai pesquisar a respeito, né? Então, assim, parece que tem um monte, mas não tem, eles são uma minoria. E dentre esses, normalmente é homem, mulher não, né? E também tem uma questão da empatia, o cérebro, diferença do que tem mais na mulher e no homem, assim por diante, tá? Então é isso mesmo, é um momento em que o nosso filho vai fazer isso. Nós temos essa compreensão biológica dele, que ele é um serzinho, que ele é um bichinho, que ele é um animal também, que está precisando se tornar um ser social, e isso faz parte do meu papel.
isso é papel meu ajudá-lo e contribuir, dá a nós uma maior serenidade. Ao invés de você ficar com raiva do seu filho porque ele está dando aquela birra, você tentar ser o adulto da história, né? O racional, entender, não, ele está precisando que eu seja um pouco mais firme, mais amoroso, para ensiná-lo que ele não precisa fazer isso, e que sim, é melhor ele dividir. Ensinar o benefício de dividir, de contribuir, de ter uma atitude carinhosa, vai fazer com que ele entenda e depois isso se torne um hábito, mas é mostrar para ele o benefício disso. Não, se eu trouxer para você, você sempre dividir, você sempre vai ganhar. E assim por diante, tem essas práticas, né, que nós temos com as crianças. Mas não precisem ficar em pânico, não. É uma minoria realmente muito pequena, é porque é amplamente divulgada. Tá, ok. Viu, gente? Ouviram? Em geral, é uma questão realmente ainda de amadurecimento neurológico e de desenvolvimento e, né, treinamento social para qual nós vamos ser os modelos principais dessas crianças, né? Nós temos 5 minutinhos, Viviane. Eu queria ainda fazer um plim meu e aí eu deixo para você fechar, tá? Então, eu queria também agradecer muitíssimo, muitíssimo a Viviane. Sempre quis ter essa conversa aqui. Surge mais uma lista de perguntas que eu vou deixar guardada para mim aqui e quem sabe a gente faz uma outra conversa mais adiante. Queria muito te agradecer tanto, então, profissionalmente como pessoalmente, por você fazer parte da nossa vida. E quero deixar aqui para vocês um convite também para a live da semana que vem, que vai ser no feriado, então, excepcionalmente, vai ser às 15 horas. Esses horários estão pulando para lá e para cá, porque também depende de quem, do convidado, né? E da viabilidade de todo mundo. Então, semana que vem, eu vou estar com a Luciana Lima, do Parental Lab, e a gente vai estar falando sobre a sensação de inadequação que mães e pais com tanta frequência têm. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou a mãe certa? Ou o pai Legal, certo? hein? Meu filho deveria ter outra mãe ou outro pai. E a gente vai discutir isso, tá? Então tá o convite feito e eu queria já deixar para vocês aqui um convite também para anotarem na agenda no próximo sábado. Eu ainda vou estar divulgando um pouquinho melhor, vou estar fazendo algo diferente. E se você, mãe ou pai que está ouvindo a gente, também sente que tem desafios, que sente que não está entendendo o que está acontecendo, ou por que o seu esforço não se traduz na vida harmoniosa que você gostaria de ter para a sua família, tá o convite já para estarem antenados que no final desse mês, daqui a 10 dias, a gente abre inscrições para a terceira turma da jornada Mães e Pais Confiantes, e uma boa parte dessa jornada são informações também básicas, úteis, aplicáveis, que vem então da ciência, como é que se chama? O que você falou agora? Biolinguística, psicolinguística. Biolinguística, isso, eu tô viciada aí na expressão antiga, então na biolinguística, tá bom? Então, são esses os meus convites e o meu profundo agradecimento por você estar tido com a gente aqui hoje, Viviane. E se você tiver um plá final aí, ainda com os pais, o Instagram vai te dar 2 minutos. Na verdade, eu gostaria muito de agradecer, realmente. Saber que você está com esse público cativo tem que ser cada vez maior, porque eu tenho a alegria de te conhecer pessoalmente e saber que realmente a sua vida familiar é isso que você ensina. Você é uma referência para ensinar. Teve um momento de uma dificuldade que a minha filha passou, que eu falo para ela, eu não sou psicóloga. Quando você precisar da psicóloga, nós vamos atrás de uma psicóloga, que é a Ânia que contribuiu, a Ânia que auxiliou a minha filha como psicóloga, e a Débora só aumentou ainda o carinho maior que ela tem ainda pela Ânia, né? Então, uma profissional fora do comum mesmo, em quem eu confio completamente. E eu só fico feliz por você estar preocupada realmente com esses pais, com o público, porque eles precisam dessa orientação sua, porque você é uma referência. Eu conheço as suas filhas. A sua filha caçula é a melhor amiga da minha filha, né? Então, eu digo que realmente é uma alegria estar aqui com você e quero te parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você faz, tá? Então, eu queria terminar com isso, dizer, continuem, estudem, vão atrás, diminuam o tempo de tela por vocês, comecem por vocês, sejam um exemplo para os filhos de vocês. E com isso, nós criamos uma questão de saúde mental.
É assim que nós, com esse passo a passo, né? Lembrem que tudo nós somos frutos do nosso esforço. Eu tenho um pedido para você. Essa sua lista, essas suas referências bibliográficas fascinantes, você pode me mandar e eu posto aqui assim que o vídeo tiver postado, eu compartilho com vocês caso alguém se interesse por ler um desses livros. Combinado? Tá, pode Então tá deixar. bom, gente. Muito obrigada. Um grande beijo para todo mundo e para quem nos acompanha aqui, até a próxima quarta-feira, tá bom? Beijos.